falando sobre saúde com a Osteo Performance 370. Olá a todos, bem-vindos a mais um Falando sobre Saúde com o OP360. O meu nome é Patrícia Rocha, sou fisioterapeuta e osteopata. Hoje trago-vos um tema que acredito vos irá surpreender e acredito também que pode ajudar muita gente, portanto estejam atentos. O tema que vos trago é TRE, que é uma abreviatura, que já vamos desvendar o mistério, o que é isto ao certo. Para nos falar deste tema, vamos ter à conversa a doutora Virginie Freire, que é a nossa mestre em medicina tradicional chinesa. Olá, Virginie. Olá, Patrícia. Bom dia. É um prazer ter-te aqui. Obrigada por nos teres disponibilizado o teu tempo para nos falar deste tema tão bonito. Para quem não conhece a doutora Virginie, que devia conhecer, a doutora Virginie, ela é formada em Medicina Dentária pela Universidade do Porto desde 2004, trabalhou 8 anos como dentista, realizou vários voluntariados a nível internacional, nomeadamente em Angola e na Amazónia. Em 2016 terminou o seu mestrado em Medicina Tradicional Chinesa pela Universidade do Porto e a partir daqui a vida de Virginie deu aqui uma reviravolta porque deixou a medicina dentária, não é verdade, Virginie? Sim, acabou por acontecer naturalmente, não digo que seja para sempre, não é? Mas neste momento estou dedicada a outras coisas. Pronto. A Virginie ainda exerceu, portanto, na Alemanha, estudou um ano num templo taoísta, pronto, dá consultas cá em Portugal, medicina tradicional chinesa, é responsável por alguns retiros, organiza uns retiros que também vos convido a pesquisar e a conhecer um pouco mais. Agora, depois de apresentada a Virginie, a Virginie pedia-te que nos falasse um bocadinho do tema que nos traz aqui. O que é o certo do TRE? O TRE são 3 letras, não é? O que é que significa o que é? É uma sigla do inglês que quer dizer em inglês Tension and Trauma Releasing Exercises. Em português, exercícios de libertação de tensões e trauma. Portanto, isto é o que significa a sigla TRE. Em que é que consiste esta técnica? O que é o TRE? Antes de explicar assim mais detalhadamente em que é que consiste a técnica, é importante falar sobre o trabalho do corpo na resolução do stress, na libertação do stress, de tensões e trauma. Isto vem do conceito de que toda a experiência traumática fica registada na nossa memória corporal, sob a forma de tensões e reações do nosso sistema nervoso. Portanto, a nível de corpo, músculos, fáscias e tendões, acumulamos muita tensão decorrente de experiências traumáticas, não é? E o nosso próprio sistema nervoso fica condicionado à forma como funcionamos, as nossas reações aos estímulos ficam condicionadas por estas experiências. E então, esta técnica baseia-se em descobertas recentes da neurofisiologia. A neurofisiologia, assim mais recentemente, do século passado, explica que o stress é uma questão mental, psicológica, mas também muito física. E explica porque é que podemos modificar a nossa resposta ao stress trabalhando com o corpo. Portanto, isto vem mudar um pouco o paradigma de que são problemas mentais, tem que se trabalhar mais a um nível de psicoterapia, que também
é importante e tem o seu lugar e é realmente uma abordagem, a abordagem mais comum, mas há um tempo para cá, de algumas décadas para cá, tem-se vindo a desenvolver técnicas de trabalho corporal que vão ajudar a trabalhar não só tensões, como também o próprio trauma. Muito bem. Portanto, o TRE, no fundo, portanto, acabamos por, através de, são exercícios, certo? Orientados pelo profissional, não é? Certificado nesse meio de tratamento, e complementa a intervenção, por exemplo, de um psicólogo, ou de medicina tradicional chinesa, ou é um tratamento totalmente à parte? Como é que tem sido em Portugal a inclusão do TRE como meio terapêutico? Antes de mais, pronto, o TRE está agora assim em expansão pelo mundo, que surgiu nos Estados Unidos nos anos 90 e o seu criador chama-se David Berceli, um especialista em trauma e em terapeuta corporal. O Dr. David Berceli esteve 20 anos a trabalhar em zonas de conflito, em zonas de guerra, a trabalhar com soldados, e depois mais à frente também posso falar um bocadinho mais sobre isto, mas isto para responder mais diretamente à tua pergunta. O TRE, o TRE não é considerado uma terapia em si, portanto, é uma técnica. É uma técnica e, como tal, pode ser e deve ser usada combinando-a com outras abordagens terapêuticas, e sim, a psicologia, a psicoterapia. No meu caso, eu combino com a medicina tradicional chinesa, não é? Eu uso nos meus pacientes de uma forma integrada com a medicina tradicional chinesa. Portanto, digamos, uma ferramenta que tem como objetivo também empoderar a pessoa do seu próprio processo terapêutico, porque é uma técnica que a pessoa pode aprender e depois fazer sozinha em casa. São exercícios simples de fazer, na verdade. Virginia, estava aqui a dizer, portanto, em Portugal não é uma técnica muito conhecida. Ainda não, mas cada vez mais se tem ouvido falar de trauma e de trabalho corporal no trauma, e tem agora havido uma grande divulgação nas redes sociais, tenho visto acerca de especialistas, acerca do próprio trauma, especialistas que trabalham diferentes técnicas e abordagens para resolução de trauma. Neste caso é o TRE, mas também há outras muito parecidas e que têm como base estas novas descobertas da neurofisiologia, da neurociência. Sim, mas está a chegar a Portugal, está a chegar. Eu antes de fazer a formação nunca tinha ouvido falar. Foi assim uma descoberta que me surpreendeu, e eu própria experimentei fazer eu própria, não é? Os exercícios e ver como é que me sentia, e foi tão revelador que eu decidi fazer esta formação, e tem atraído pessoas. Realmente as pessoas estão muito curiosas e, na verdade, acho que é precisar. Nós estamos a viver um momento de trauma coletivo, não é? Estamos todos a precisar muito de libertar este tipo de experiências do nosso corpo, do nosso sistema nervoso. Sem dúvida, Virginie, sem dúvida. Virginie, portanto, o TRE surge, portanto, já está a ser praticado cá em Portugal, mas uma sessão de TRE, como é que é orientada? Como é que decorre normalmente uma sessão de TRE, para quem não conhece? Ok, então eu vou passar assim a explicar um pouco em que é que consiste a técnica, não é? O que é que faz o TRE? O TRE, digamos que vai provocar no nosso corpo um tremor. Nós vamos fazer um set de exercícios, uma série de 7 exercícios que vão ativar certos músculos, e vamos alongar também a nível de tendões e fáscias durante estes exercícios. Estes exercícios são adaptados à condição física de cada um. A pessoa não tem que ser atlética para praticar estes exercícios.
é possível adaptar a qualquer idade e a qualquer condição física. Esses exercícios, depois de serem realizados, não é? Demora mais ou menos uns 20 minutos, esta série de exercícios. A pessoa vai se deitar num tapete, no chão, e colocar-se numa posição orientada pelo facilitador. O facilitador orienta todos os passos desde o início até ao fim, não é? Até a pessoa estar capacitada de o fazer sozinha. E ao deitar-se no tapete, vamos potenciar o tremor natural do corpo. E o corpo vai tremer, vibrar de uma forma segura, controlada, a pessoa vai se sentir bem durante o processo, não há um mal-estar, pelo contrário, é bastante prazeroso e é uma sensação realmente de libertação de tensões. O próprio tremor dura em média 20 minutos também, então uma sessão no total, contando com o chegar, conversar um pouco e no final também se fazer as coisas de forma pausada, 1 hora, uma sessão de TRE. Sim, mais ou menos. E eu gostava agora de falar um bocadinho sobre o tremor, não é? Porque exatamente, era a minha próxima pergunta, como é que surge ao certo o tremor? Realmente, assim, disseste que, portanto, os pacientes faziam uma série de exercícios, um total de 7, não é? E que depois se deitavam, e o tremor aparece aí, mas de que forma surge esse tremor? É fisiológico? Exatamente, então, o tremor, antes de mais convém explicar, é um mecanismo natural de todos os mamíferos. O homem, enquanto mamífero, tem dentro de si a capacidade de tremer. Eu digo capacidade e não reação ou sintoma, porque na medicina ocidental e na fisiologia ocidental, nos livros nós vemos sempre o tremor associado a um desequilíbrio, sendo que o tremor é considerado, o próprio tremor, um sintoma de um desequilíbrio, de uma doença ou de um problema. Então, o David Berceli explica muito bem que o tremor não é um desequilíbrio nem é um sintoma. É um mecanismo que todos os mamíferos têm para libertar tensão do corpo quando atinge um nível que já está fora do equilíbrio do organismo. Okay? Quando nós acumulamos tensão, o corpo vai tremer para naturalmente se libertar dessa tensão. Na natureza, nós vemos, até há imagens, bastantes imagens no YouTube disso, de situações na natureza em que um animal é perseguido, por exemplo, pelo predador, uma presa e um predador, e até há um caso muito concreto, muito interessante, que é um tigre a atacar uma gazela. A gazela, a partir do momento em que se sente que já não tem hipótese de fugir, porque o tigre a alcançou, ela vai entrar em uma espécie de colapso nervoso, fica sem reação, não é? Não consegue reagir e entrega-se basicamente naquele momento. E há vídeos em que o tigre acaba por se desinteressar da presa porque ela imobilizou, então deixa de ser uma presa desejada e deixa a presa e vai-se embora. Então vê-se depois a gazela entrar num processo de recuperação do estado de colapso nervoso em que entrou. Essa recuperação dá-se através do tremor. O corpo treme, 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 há uma série de espasmos e movimentos involuntários, até que ela consegue voltar a pôr-se nas suas 4 patas e seguir caminho. Naturalmente, volta a pastar como se nada tivesse acontecido. Então, este é um trauma que acontece e que ela liberta através do tremor. Os homens, nós enquanto seres humanos, temos essa capacidade. Quando chegamos a um ponto em que o nosso corpo acumulou tanta tensão, começa a tremer. É muito fácil perceber que toda a gente, acho que conhece esta experiência de ter um momento muito tenso, um susto ou um acidente, e depois do choque começar a tremer. Acho que todas as pessoas com quem eu tenho falado sobre isto confirmam que já passaram por alguma experiência do género. Não é? Sim. Então,
nós o que vamos fazer no TRE é promover o tremor para libertar stress não agudo, porque não estamos perante uma situação aguda mas de uma forma, stress crónico que nós temos no nosso organismo. Então, esse tremor ele vai ser desencadeado pelo esforço muscular dos exercícios. Okay? Então, por fadiga muscular, iniciamos um tremor que depois passa a ser completamente automático e involuntário. Ou seja, é como empurrar um carro quando ele não pega. Vamos dar um empurrão. O empurrão são os exercícios que a gente faz para criar alguma tensão muscular. E depois o carro começa a andar sozinho, ou seja, o tremor, que é o tremor neurogénico, que é um tremor fisiológico, começa a ocorrer e ao longo do tempo, desses 20 minutos de prática de TRE, o tremor vai ganhando espaço no corpo, o corpo vai soltando e vamos conseguindo deixar o corpo tremer livremente, sem reprimir. Isto é muito importante, porque nós reprimimos de forma inconsciente o nosso tremor no nosso dia-a-dia, e isso faz com que acumulemos mais tensão. Deu para entender? Sim, fantástico. É interessante, mais uma vez temos aqui uma sociedade, estavas a falar um bocadinho, estamos numa sociedade em que estamos todos um pouco traumatizados, estamos a sofrer um trauma coletivo, estão-nos a retirar a liberdade, estão-nos a condicionar as nossas emoções, a expressão das mesmas, e isto não é só de agora, realmente nós bem pequenos somos orientados para inibir, não chores, ok, acalma, começamos a tremer porque alguma coisa desagradável aconteceu, acalma-te, não é? Vamos lá ter calma, e acabamos por inibir os nossos mecanismos de regulação. Virginia, ao longo da sessão de TRE, o facilitador vai então conversando com o seu paciente, se lhe posso chamar assim, paciente. Sim. Pode ser, se for em contexto, pronto, como eu pratico, normalmente são os meus pacientes, mas normalmente são, digamos, participantes, não é? Pessoas que querem explorar esta técnica. Vou conversando, sim, explico muito bem no início o que vamos fazer e durante a sessão, seja ela de grupo ou individual, eu estou atenta a cada pessoa individualmente, ou seja, eu ou o facilitador, que for que seja o facilitador, vai estar atento e vai orientar a pessoa, porque cada corpo é diferente, cada ser é individual e o mecanismo do tremor, o processo durante a sessão é diferente, muito diferente de pessoa para pessoa. Tem pessoas que logo no início, na primeira sessão, vão ter movimentos bastante notórios e alguns até exuberantes, enquanto há pessoas que têm um tremor bastante suave, muito subtil, muito ligeiro, não há um melhor que o outro. O próprio corpo tem uma sabedoria inata, tem uma inteligência natural e o próprio corpo sabe o que fazer. Agora, nós temos que perceber, não é? Sem percepcionar, ter uma neurocepção, como a gente diz na linguagem do TRE, da repressão também que nós fazemos ao tremor, porque o tremor é um movimento involuntário, certo? E como é um movimento involuntário, há uma certa sensação de perda de controle sobre o nosso corpo. E nós somos evoluídos, ou evoluímos enquanto raça, enquanto seres, para nos tornarmos muito cognitivos e mentais, e tudo o que é que nós não conseguimos controlar com a nossa mente, não é? É um bocadinho inibido em nós, e o tremor é um mecanismo que foi inibido ao longo da evolução humana, a partir do momento em que o homem primitivo começou a ter um cérebro cognitivo, racional cada vez mais desenvolvido e os seus instintos de sobrevivência cada vez mais reprimidos, e foi isso que aconteceu. Então, quando nós trememos, naturalmente vamos tensionar ainda mais o corpo. Numa situação de stress, começamos a contrair os músculos para inibir o tremor. O que é que acontece? O tremor, o stress aumenta, a tensão aumenta. E se nós fazemos isto
constantemente. Então, eu durante a sessão, eu tento usar a respiração com as pessoas, oriento para determinadas técnicas respiratórias, para a posição, para a consciência do corpo, que elas tenham a noção se estão a reprimir ou não o tremor. E naturalmente, aos pouquinhos, a pessoa vai soltando, vai conseguindo permitir que o tremor aconteça. E eu estou sempre presente neste processo, é importante. Ao fim de umas sessões, a pessoa começa a perceber ela própria, esse mecanismo nela, de soltar, de libertar, de deixar o tremor acontecer e começa a conseguir fazê-lo sozinha. A ideia é mesmo essa, é empoderar as pessoas. Mas no início aconselho a fazer algumas sessões, pode ser meia dúzia de sessões, muitas vezes no mínimo é o aconselhado. É o aconselhado para que a pessoa depois tenha uma prática em casa bem feita. Sim. Virginia, este meio de tratamento foi desenhado numa primeira fase para tratar traumas. Numa sessão de TRE, vocês falam sobre o trauma em si ou optam por deixar apenas o corpo se expressar, se exprimir, se libertar através da vibração, do tremor? Essa pergunta é muito boa, Patrícia. É muito boa porque no TRE nós não falamos forçosamente com as pessoas ou com a pessoa sobre o trauma. Pode vir a acontecer quando se estabelece uma relação entre o facilitador e a pessoa acaba por sentir necessidade de falar sobre o que lhe aconteceu, mas não é necessário e às vezes até nem é desejado que isso aconteça, porque falar sobre uma experiência traumática muitas vezes desencadeia reações no nosso corpo de revivência do trauma. E para algumas pessoas isso é, de certa forma, demasiado. Não conseguem gerir e lidar muito bem com as emoções que surgem quando estão a falar e a reviver o trauma. Então, durante o TRE não falamos, na maior parte das vezes, até não encorajamos a pessoa a falar sobre o seu trauma. Até porque estamos a falar de trauma e uma coisa aqui que eu não mencionei antes e que é muito importante falar é que trauma nem sempre é algo que um acidente grave ou um desastre natural, nem sempre tem que ser isso. O trauma pode ser muito mais subtil do que isso. Uma pessoa pode ser traumatizada por algo que até nem sabe o que aconteceu. A própria memória ou o cognitivo da pessoa não registou a experiência na memória, no cérebro cognitivo, mas o corpo, de alguma forma, registou aquela experiência como traumática. Ou seja, pelas duas razões, para não reviver o trauma, ou até porque a pessoa não sabe o trauma, não conhece a experiência traumática, não é necessário falarmos sobre isso durante o TRE e não é necessário para o processo de, digamos, terapêutico, apesar de eu dizer que o TRE não é considerado uma terapia, mas é uma ferramenta de ajuda. E nessa ajuda não é necessário reviver nem falar sobre o trauma. E falaste há pouco uma coisa muito importante sobre o trauma coletivo, não é? Sobre o momento que estamos a viver. Isto é algo que deixa uma marca em cada um de nós, não é? Estamos todos condicionados a uma vibração de medo, não é? Estamos a experienciar algum medo coletivo e isso deixa tensões e marcas e modos de funcionar do nosso sistema nervoso que depois se instalam como padrões em nós. E acerca disto eu gostava de falar sobre o trauma que é o maior trauma coletivo que temos enquanto seres, enquanto sociedade. Isto baseia-me um pouco nos ensinamentos de um traumatologista que é o Dr. Gabor Mate,
que agora está bastante em voga, os trabalhos dele, que ele explora muito esta questão do trauma. E ele diz que nós, enquanto seres humanos, e quando nascemos, quando somos muito pequeninos, não é? Nós precisamos de, além de comer, dormir e fazer as necessidades, nós precisamos de duas condições asseguradas para sermos completos e para o nosso desenvolvimento humano ser harmonioso, que é o apego. Nós precisamos de um apego a um cuidador, a uma mãe, a um pai, ou aos dois, não é? A família. E precisamos de autenticidade, ou seja, precisamos nós somos um animal que é mais tempo cuidado por um progenitor ou por um cuidador, não é? Os outros animais precisam de muito menos tempo. Nós, até uma idade avançada, na nossa infância, precisamos, senão não sobrevivemos. Então a necessidade do apego é primária. A autenticidade também, porque é o nosso ser, a expressão de quem somos. E durante o nosso crescimento, enquanto crianças, nós somos muito espontâneos, como dizias no início, não é? Uma criança ri, chora, grita, fala alto e brinca muito e corre por todo lado e faz asneiras e faz coisas que os adultos muitas vezes dizem para não fazer. E então a criança começa a ouvir: não faças isto, não faças aquilo, não chores, não grites, não corras. E então começa a perceber que ser autêntica, ser ela própria, corresponde, põe-na em risco de não ter o apego que ela necessita, não ter o attachment, não é aquela ligação que ela necessita ao cuidador ou à entidade cuidadora. Então há uma negociação interna inconsciente, que a criança, isto não é feito de uma forma consciente, mas a criança inconscientemente negocia a sua autenticidade, que fica prejudicada em detrimento da necessidade de ligação e de proteção e de apego. Então, nós perdemos uma conexão desde muito cedo com quem realmente somos, com as nossas reais necessidades. O que é que eu realmente preciso para me expressar, como sendo eu própria ou eu próprio, não é? Que foi reprimido desde muito cedo. E então crescemos sem saber realmente quem somos e o que realmente necessitamos. Isto é feito de uma forma inconsciente pelo coletivo, pelo todo. Os pais educam os filhos da melhor forma que sabem, não é? Não estão a errar porque não há outra forma de o fazer consciente, não aprendemos como é que se faz, não é? Certo? Então, este é um trauma coletivo enquanto seres humanos. Nós passamos uma vida a sentirmos-nos, de certa forma, em perigo. Ou em perigo porque não temos as nossas necessidades básicas asseguradas, não é? Nossas necessidades de apego e de autenticidade. E a isso depois junta-se toda uma série de traumas, acontecimentos da nossa vida, não é? Pessoas que têm traumas de infância reais, não é? De abandono, de maltrato. Às vezes pode ser muito subtil, não é? Pode ser um ambiente familiar mais tenso e a criança cria ali umas camadas defensivas, um modo de funcionar do seu sistema nervoso que é de defesa, como se estivesse em constante ameaça. E a maior parte de nós, o stress crónico que experienciamos é isso, é uma sensação constante de ameaça. E é possível trabalhar no corpo para modificar esta resposta do nosso sistema nervoso à nossa realidade, àquilo que nos rodeia, às nossas relações, tudo. Então, estamos aqui a propor, através de uma técnica muito simples, de trabalhar com o corpo, propor um descondicionamento dos nossos padrões do nosso sistema nervoso. Já estou a falar muito. Não, estás a falar muito bem, está a ser muito interessante. Virginie, aqui, portanto, temos aqui uma ferramenta que nos vai ajudar a voltarmos um pouco ao início, vai-nos dar uma oportunidade
perdermos o nosso controle, não é? De forma e perceber que está tudo bem, não há mal nenhum em perdermos o nosso controle e deixarmos que seja o nosso corpo a se exprimir, não é? Porque o tremor é uma espécie de... Desculpa, continua, já digo. Não te ouvi, desculpa, não te consegui ouvir. Diz. Pronto, estava então a dizer que o TRE vem então como uma ferramenta que nos permite, entre aspas, perder o nosso controle, isto é, a nossa necessidade de controle, porque o tremor acaba por não ser algo totalmente controlado por nós. O paciente, portanto, o participante pode interromper esse mesmo tremor a qualquer momento. Há algum momento em que o participante tenha que parar o tremor ou enquanto houver tremor, a sessão continua? Quando é que se coloca fim ao tremor? Sim. Então, eu interrompi-te, desculpa. Não tem problema. Na verdade, era só para, no momento em que disseste, não é? Vamos perder o controle, sim, vamos aprender a perder um pouco o controle e de forma controlada ao mesmo tempo. Exatamente. Isto é sempre a qualquer momento possível de parar o processo do tremor. Quando a pessoa está deitada no tapete durante a sessão e está a deixar o corpo tremer, a qualquer momento pode se colocar numa posição de relaxamento, que é indicada e ensinada durante a sessão, em que faz uma pausa e o corpo naturalmente para de tremer. Há casos em que numa sessão o corpo para por si só, enquanto a pessoa está no processo de tremor, o corpo para sozinho de tremer, pode acontecer, e isto aí é a própria inteligência corporal a funcionar, ou seja, o corpo sabe que naquele momento não precisa ou não é o momento de tremer, e também é possível conscientemente parar o tremor. A maior parte das vezes o tremor somos nós que o paramos conscientemente, mudando de posição, porque até agora nas minhas sessões, enquanto a pessoa estiver nas posições de tremor, continua a tremer sempre. Nós temos tanta tensão acumulada que acho que acaba por ser quase digamos que o corpo, enquanto puder, vai tremer, é isto que eu queria dizer. Enquanto lhe for dada a permissão, o corpo vai tremer. Muitas vezes começa de uma forma um pouco mais exuberante e depois vai ficando mais suave, mais suave, mais suave. A mim acontece muitas vezes adormecer no processo do tremor. O tremor fica muito suave e eu acabo por adormecer. E é uma ótima forma, muitas vezes, de combater a insónia também. Isto também é importante mencionar que situações, que pessoas é que podem realmente beneficiar Exatamente. do tremor. Antes de fazer essa questão, queria-te só perguntar se há participantes que não conseguem chegar a esse tremor numa primeira sessão, ou se todos conseguem. Olha, vou-te dizer assim, na minha experiência, eu diria que 90 e muitos por cento, não fiz o cálculo ainda, não é exato, mas eu já facilitei sessões de TRE a muita gente e até agora só houve uma pessoa que não tremeu. E só fez uma sessão, depois não quis fazer mais, e compreendo naturalmente, isto também é uma coisa que a pessoa tem que sentir, que tem afinidade para o processo. Mas a maior parte das pessoas gosta muito da experiência e muitas vezes há uma espécie de tensão, alguma inibição, não é? A pessoa não está habituada a libertar o corpo, a deixar o corpo fazer o que quer. E estes movimentos espontâneos não são às vezes assim tão confortáveis numa primeira vez para quem tem a tendência de precisar de ter muito controle sobre o seu próprio corpo. Mas digo-te que a grande maioria das pessoas treme logo na primeira vez e tem logo uma experiência que quer repetir. Sim. Virginia, quem é que pode então beneficiar de uma sessão de TRE?
como estava a explicar sobre todo o trauma, que é uma coisa que todos temos, não é? O trauma é uma coisa que de forma mais subtil ou mais óbvia toda a gente experiencia ao longo da vida. E então toda a gente pode beneficiar do TRE. Quem é que não tem tensão muscular? Não é? Quem é que não tem alguma, às vezes, reatividade aos estímulos ou nas suas relações? Quem é que não sente de vez em quando irritabilidade? Quem é que não sente apatia? Portanto, estas questões, a irritabilidade, a apatia, a depressão, a ansiedade, a insónia, não é? São alterações do nosso estado nervoso, do nosso estado de alerta, do nosso estado de vigília. E como o TRE trabalha ao nível neurológico, não é? Nós vamos conseguir baixar, portanto, a química do stress, a química do estado de alerta e de vigilância, do estado nervoso, vamos conseguir baixar os neurotransmissores e as hormonas do stress e automaticamente as endorfinas e outras hormonas de bem-estar vão aumentar. Então, como tal, qualquer pessoa pode beneficiar, mas principalmente pessoas que estão a lutar com problemas depressivos, problemas de ansiedade, insónias, dores físicas, dores crónicas, porque muitas vezes a dor crónica é uma consequência de desregulação do sistema nervoso. Não é? Então, ao regularmos o nosso sistema nervoso, através do TRE, nós vamos poder auxiliar pessoas que têm não só problemas psicológicos, mentais, problemas nervosos, mas também problemas do corpo, há mesmo doenças crónicas, como doenças metabólicas, hipertensão, não é? Não digo que seja o TRE ferramenta que se possa usar isoladamente nesses casos, mas um complemento muito bom para ajudar a pessoa a encontrar um estado de equilíbrio que perdeu há muito tempo. Por isso é bom para toda a gente, na verdade. Muito bem. Disseste há pouco que uma sessão de TRE podia ser individual e em grupo. E um paciente pode iniciar o seu tratamento logo em grupo ou aconselhas que passe por uma primeira fase de uma sessão individual, de um tratamento mais individualizado, uma orientação mais, portanto, mais vocacionada para ele, já que a causa, não é? A causa do trauma, apesar de não ser necessário sabermos qual é, não é? Mas os pacientes por vezes sabem, não é? Podemos ter assim algumas reações um pouco diferentes, não é? Porque podem recordar. O que é que tu costumas aconselhar? Começar logo com aulas de grupo, começar com um trabalho mais individualizado? Sim, essa pergunta é mesmo muito, muito pertinente, Patrícia. Assim, quando eu conheço a pessoa, ou porque ela já é minha paciente, ou quando eu conheço a pessoa já à partida e falo-lhe do TRE e aconselho o TRE, eu avalio um pouco se a pessoa realmente precisa de uma sessão individual, dependendo do estado em que ela se encontra, não é? Não deixa de ser depois sempre uma surpresa do que poderá acontecer durante a sessão. Por isso, eu aconselho as pessoas que se sentirem que estão à vontade para participarem numa sessão de grupo, sabendo que é seguro, sabendo que qualquer reação que pode acontecer, ela é facilmente controlável, ou seja, eu intervenho e consigo controlar, ajudar a pessoa a voltar a si de forma tranquila. Então, para iniciar, não há problema nenhum de fazer uma sessão de grupo, e nessa sessão, se eu notar que a pessoa tem uma reação mais exuberante ou está realmente uma manifestação que é preciso trabalhar de forma mais personalizada, eu vou indicar à pessoa para, antes de continuar com sessões de grupo, fazer algumas sessões individuais.
Portanto, varia muito de caso para caso. Pessoas que querem experimentar o TRE porque ouviram falar de TRE ou estão agora a ouvir-nos, podem vir fazer uma sessão de grupo, desde que se sintam à vontade. Há pessoas que preferem realmente fazer de forma mais resguardada, não é? Sentem que conseguem libertar melhor, sentem-se mais à vontade, e aí aconselho a fazer a sessão individual. Se a pessoa não tem problema em fazer num grupo, que nunca será muito grande o grupo, não é? Eu para já estou a fazer sempre com no máximo 10 pessoas, no máximo. Então acaba por ser uma primeira experiência que depois ditará se a pessoa continua a fazer sessões de grupo ou se passamos a fazer sessões individuais. No caso de pessoas com condições de saúde em que eu já esteja a acompanhar e sinta que a pessoa precisa de um acompanhamento mais focado nela, eu aconselho individuais. E isso pode acontecer depois de uma sessão de grupo, eu indico para fazer individual. Portanto, para experimentar, convido a experimentar em grupo, a não ser que se sinta mais à vontade e aí pode marcar individual comigo. Virginie, há alguma contraindicação para a prática de TRE? Devemos ter sempre em atenção o estado em que a pessoa se encontra no momento, mas há sim uma contraindicação importante é, por exemplo, pessoas que se encontram com alguma perturbação do foro psicótico, não é? Há pessoas que não estejam controladas. Não quer dizer que uma pessoa que tenha sido diagnosticada com algum tipo de psicose não possa praticar TRE, desde que esteja a ser seguida e esteja controlada no momento. Porque aí devemos ter cuidado. Trabalhamos com muito cuidado em situações borderline, percebes? Assim, neste caso, convém que a pessoa esteja a ser acompanhada pelo psiquiatra e que esteja ou de forma medicamentosa ou de outra forma controlada. Sim, claro que cada caso é um caso, dentro disso é um espectro tão grande, não é? Que pode ter tantas nuances, então daí eu também avalio previamente com a pessoa se sinto que é seguro para ela fazer TRE ou não. Muito bem. E na gravidez, por exemplo, encontra-se na internet também várias opiniões. O que é certo é que isto acontece porque não há estudos científicos feitos em grávidas, não é? E então é como tantas outras coisas que são contraindicadas em grávidas por falta de prova de que é seguro. Então há também testemunhos e vídeos de grávidas que praticam o TRE ao longo de toda a gravidez, inclusive durante o parto, e muito, muito inspirador, muito bonito de se ver. Portanto, eu acredito que isto ainda, como está em expansão, até a nível científico, o tipo de provas científicas, não é? Dos efeitos do TRE está em grande expansão. Acho que em breve poderemos sentir-nos mais seguros com este tipo de situações que ainda há alguma reserva. Mas, por exemplo, para um pós-parto é muito, muito bom porque o tremor incide muito na região pélvica e ajuda a restabelecer muitas vezes um equilíbrio e a libertar também traumas desta zona, desta região do corpo que acumula tanta memória traumática. Virginie, como é que se sentem os pacientes depois de uma sessão, da primeira sessão de TRE? Normalmente sentem-se muito bem. Há uma partilha no final, eu pergunto se as pessoas querem partilhar algo, se querem falar sobre o que sentiram. Normalmente há uma sensação de grande relaxamento. As pessoas até acabam a sessão e parece que acabaram de acordar depois de uma noite super bem dormida. É assim um bocadinho a ideia que eu tenho quando as pessoas se levantam do tapete e começamos a interagir um pouquinho depois da sessão. É uma sensação muito boa de relaxamento, sim. Para quem nos começou agora a ouvir, não é? Estamos a falar do TRE, portanto, durante o TRE é composto por alguns exercícios que levam a um tremor. Esse tremor será controlado e, como acabaste de dizer, Virginie, a sensação que os pacientes têm é uma sensação de bem-estar. E convidava agora a quem nos está a ouvir agora
fazerem um bocadinho uma comparação com esse mesmo tremor, não é? Um tremor que nós acabamos por ir inibindo com o que fazemos aos bebés pequeninos, não é? Os bebés pequeninos precisam de, muitas vezes acalmam com o tremor. Nós damos um embalo, há muitos pais que dão umas sapatadinhas na fralda, que não é nada mais que uma vibração, e que realmente conseguir deixar o corpo se exprimir, que se exprima, permitir que o corpo consiga libertar as suas tensões através do tremor só pode ser algo agradável, até os bebês gostam, portanto acredito mesmo que os participantes da TRE cheguem ao final com essa sensação de bem-estar que acabaste de descrever tão bem. Eugênia, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa sobre a prática do TRE, se houve alguma questão que ficou por fazer. Penso que foi assim bastante complexo. As perguntas foram super pertinentes e ajudaram-me muito a não deixar nada assim por dizer. O que é que poderia faltar? Sim, nada de especial, a não ser que, assim, só para reforçar a questão da forma como nós temos no nosso corpo aquilo que precisamos muitas vezes para voltarmos ao nosso equilíbrio ou para nos curarmos, e nós desvalorizamos muito essa ferramenta tão maravilhosa que é o nosso corpo e toda a sabedoria que ele contém, não é? Nós, através deste tipo de trabalho corporal, temos a possibilidade de reconectar com o nosso corpo e com a sua sabedoria interna e o que ele pode fazer para nos restituir o bem-estar que tanto procuramos, não é? Até diria mais, a nossa paz interior. E era só isto que eu queria acrescentar. Muito bem. Virginia, obrigada mais uma vez por teres estado aqui connosco à conversa, falar de um tema tão interessante. Brevemente também vamos lançar mais algumas informações sobre o TRE. Nós acreditamos portanto, que o TRE veio para ficar e vamos cada vez mais ouvir falar em TRE. Para quem nos está a ouvir, se quiserem deixar alguma questão, estejam à vontade, nós depois iremos então responder, está bem? E foi um prazer estarem aqui convosco. Mais uma vez, obrigada, Virginia, e até breve. Muito obrigado eu, Patrícia, pela oportunidade de falar sobre o TRE.